Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eleve-se. Através da conexão de pessoas é que a gente faz com que cada um possa se perceber dentro do seu momento de vida, transição de carreira, maternidade, tropeços, recomeços. E o objetivo do programa é realmente esse, a gente ouvir, a partir da história do outro, aquilo que possa gerar uma conexão e movimento na gente. E aí a gente tem um convidado super especial aqui hoje, que veio falar um pouquinho sobre missão e amor na vida pessoal e profissional, que é o Sérgio Caney, que tá aqui com a gente, o filho do Luiz e da Irene, esposo da Fernanda, pai do Luiz Cláudio e do Leonardo, e que é empresário, é contador, é formado em dinâmica de grupos, pós-graduado em gestão e marketing, e há mais de 20 anos trabalha como instrutor, como facilitador, né, ministrando palestras, treinamentos. Então, seja muito bem-vindo, Caney, muito obrigada por vir contar um pouquinho da tua trajetória de vida pra gente. Obrigado pelo convite, é sempre interessante essa coisa de compartilhar, né? A gente compartilha histórias e, como você falou, movimentos e coisas que podem ajudar uns aos outros, né? Porque, na verdade, eu próprio me inspiro muito em muitas histórias de muitos empreendedores e a gente acaba usando isso como alavanca, como motor de tocar a vida da gente. Sempre, né? Isso aí. Então, é um grande prazer estar aqui para compartilhar algumas coisas com o pessoal que nos assiste. Eu vou contar pra vocês assim, ó, que o meu encontro com o Caney aconteceu presencialmente faz pouquinho tempo, e foi num congresso organizado pelo Christian Tonin, que é um amigo em comum, de longa data do Caney, recente ainda meu, onde eu me vi verdadeiramente admirada em conhecer um contador de histórias. Gente, eu me conecto demais com isso, por isso que assim, eu conheci, até causei uma estranheza nele lá no congresso quando eu abordei, né, Caney, onde eu disse assim, eu quero conhecer mais, eu quero entender mais, eu me conectei com aquela fala de coisas simples do dia a dia, de trazer a percepção da liderança, mas também do liderado, que o congresso abordava esse tema. E do quanto, através da simplicidade de histórias do nosso dia a dia, esse profissional, essa pessoa que está aqui, retratou e conectou com um pouquinho de cada uma das 200, 300 pessoas que lá estavam. Então, por isso que veio esse convite, para que esse contador de histórias aqui conte um pouquinho, então, dele, de como é que veio essa questão, como que ele descobriu a missão dele, né? A gente não fala só de coisas bonitas aqui, tá, Caney? Então a gente sempre tem a oportunidade de cada um realmente abrir o coração e dizer, sim, segui meu caminho até aqui, foi tudo muito bom, tropecei, caí, levantei. Então a gente quer conhecer um pouquinho de ti, assim. Como é que surgiu esse amor, como é que tu te encontrou nessa missão que tu tá hoje? É por aí que tu quer ficar? Conta pra nós. Na verdade, isso é uma coisa que você vai fazendo ao longo da vida, né? Quando tu diz, formado em contábeis, administração, direito, pós em gestão, pós em marketing, pós em dinâmica de grupos. Direito nem tinha aqui. Pós em dinâmica de grupos, eu fiz coach, master coach, PNL, master PNL. Agora estou finalizando uma formação em constelações familiares. Eu, quando me apresento, gosto de dizer que sou um estudante profissional. Eu estou sempre tentando aprender alguma coisa. Essa coisa, inclusive, de constelações familiares, que é a última formação que eu estou fazendo, é até em função de idade, né? A gente vai chegando um momento que tu não quer mais as coisas técnicas, tu quer coisas mais elevadas, né? Já usando o nome da Elevas, né? de coisas mais elevadas, mais espirituais, mais acho que alinhando algumas coisas e tal, que eu acho que são momentos que a gente vai passando. Mas por que o Sérgio gosta, como ele se formou nisso? Sabe,
a gente, às vezes, quando as coisas acontecem, elas não são tão perceptíveis. Você vai perceber que o movimento começou há muito tempo e que você nem tinha percebido. Quando na sexta série meu professor de matemática disse assim, olha, de vez em quando eu vou faltar. Quando eu faltar, o Sérgio, né, assume a aula e ele revisa a aula anterior. Eu fiquei assustado, disse, como é que ele diz um negócio desses? Nem combinou nada comigo, e eu reviso a aula anterior, e por 2 ocasiões ele não veio, e eu assumi e revisei a aula anterior. E o bacana foi que na época um dos meus colegas me disse, pô, Sérgio, tu devia ser professor, porque eu entendo mais quando tu explica do que quando o professor explicou. Sabe, na hora tu pensa que foi só um elogio, alguma coisa para te incentivar, etc e tal, mas depois tu vai vendo que tem coisa por trás disso aí. Eu estou trabalhando, uma colega minha me disse, eu estou fazendo equações e estou com dificuldade. Tu podia me ensinar? Não, né? Eu não sei equações, eu vi isso na sexta série, eu estou na faculdade, eu nem vejo mais isso, faz muito tempo, eu esqueci isso aí. Mas me ensina, eu não sei e tal. Aí eu disse, tá bom, deixa eu tentar te ajudar. Então faz o seguinte, me explica equações. E ela me explicou equações, ela me deu uma aula de equações, e daí eu reexpliquei para ela. E ela disse, tu viu, tu disse que não sabia, mas tu sabia. Aí eu percebi que eu tinha talvez uma facilidade em pegar um conteúdo que é difícil, né, e traduzir para uma coisa que é mais fácil das pessoas interpretarem. Simplificar. Já estava desde aquela época caindo de maduro que o Sérgio queria ser professor, ou que ia ser alguma coisa relacionada a repasse de conhecimento, a repasse de conteúdo e tal. E todas as formações que eu vou fazendo, elas são baseadas em estar preparado para algum desafio, ou para ajudar alguém. Então, quanto mais eu souber, mais me parece que eu estarei preparado para qualquer... Para simplificar qualquer problema. Basicamente, como tu foi testado lá atrás. Alguma coisa assim, sabe? O que vier como demanda. E eu vejo hoje que, como você falou, lá na palestra lá do Congresso de Liderança e tal, as histórias que você conta, parece que elas simplificam. É que, sabe, até em função da própria constelação familiar, a gente percebe que as nossas histórias são muito parecidas. Aquilo que eu sofri, aquilo que você sofreu, as experiências que nós temos são muito parecidas, muito iguais. E quando você conta uma história verdadeira, ela é muito mais forte, muito mais influenciadora, muito mais... A mensagem chega mais fácil. As metáforas são legais, aquelas histórias onde você, com a historinha, vai junto uma mensagem, né? Uma vez eu assisti numa palestra do Laí Ribeiro, ele dizia que contar história é linguagem dos deuses, porque toda a Bíblia, ela não passa mensagens, ela conta histórias. É a história do filho pródigo, é a história do não sei o que, da Madalena arrependida. Só que na história, ela vai carregada com um conteúdo de mensagem, de coisa muito forte. E você não esquece, porque a mensagem fica na história. O ser humano, antes de escrever, se juntava em cavernas ao redor do fogo contando histórias de caçada, histórias. E eu acho que a força de uma história, ela é muito grande, muito forte, muito representativa, né? E olha que, sabe, quando elas acontecem, eu acredito até que elas não têm a força que elas têm no futuro. Sabe, quando eu era novinho, eu achava que meus pais eram muito, acho que é careta que a gente usava. Eles falavam coisas que, imagina, eu sei o que eu estou fazendo e tal. Anos depois, você vai começar a lembrar de histórias quando tu tinha 7 anos que tu vai dizer, cara, aquilo foi importante. Aquela coisa, aquele acontecimento marcou e talvez determinou o direcionamento da minha vida, né? Que nem agora que eu estou contando essas histórias do professor dizendo que era para mim dar aula, e
E anos depois eu descubro que era para mim aquele negócio de dar aula, de ensinar, de facilitar o entendimento de alguma coisa, né? Então, só que a ficha cai muito tempo depois, né? Mas faz parte da brincadeira. Envolve uma relação do que a própria maturidade na época faz com que a gente esteja preparado ou queira ver, né? Porque, via de regra, a gente já traz como verdade absoluta, desde lá, nuances da adolescência, um pouquinho mais, a rejeição, a não validação do que pai e mãe diz, o não entendimento de algumas dessas mensagens, de algumas histórias contadas. E quando que começou a fazer sentido pra ti essa questão da missão, agora que tu entrou, Canei, nesse universo, assim, agora não, né? Tu já trabalha como palestrante, como instrutora há bastante tempo, mas cada vez tu te aproxima mais desse desejo de compartilhar o conhecimento. O que tu diria, assim, a tua chave começou a virar ali 20 anos atrás? Não, bem mais tempo. Estou com 60 hoje, eu acho que ela começou a virar lá com os 23. Eu já dava alguns treinamentos e coisas assim, e você vai te aperfeiçoando e tu vai... quando você faz uma coisa repetidas vezes, você vai ficando cada vez melhor naquilo que você está fazendo. Mas a coisa começa lá numa 6ª série, né, daquele professor de matemática, numa 8ª, quando eu tive que ensinar a menina lá a fazer cálculo de equações, e vai... isso só são, para o meu gosto, sinais. E daí, de repente, você começa a querer exercitar essa coisa, né? Ainda mais que, o ser humano, ele se pela de medo de falar em público, tá? Então, ser professor deve ser bem difícil, porque tu tem que falar em público. Eu continuo com medo de falar em público. Eu tenho... eu me considero um cara muito tímido, eu tenho dificuldade de falar, mas quando eu estou na frente de um palco, parece que a coisa se descortina e eu me sinto à vontade. Parece que eu nasci para estar ali, né? Então, é uma coisa que vai e... acontece, e você vai gosta. Te testando também, e esse testar, ele tem um tempero especial, né? De quando tu te sente realmente tendo que entregar alguma coisa que dá o medo. Útil. Mas assim, ó, quando você tem... quando você tem o foco de que você vai ajudar aquelas pessoas que estão ouvindo, eu diria que a coisa se prepara para isso. Eu não sei dizer assim como que... Mas é que assim, ó, você fez um trabalho enorme de formação, criando uma, vou chamar de base, né? Você tem uma base, e você tem na tua frente um pessoal que precisa ouvir algumas coisas, você vai buscar naquela base. Se tu tem uma boa base constituída, você busca naquela base e entrega aquilo que eles esperam. Eu diria que eles esperam. Eu já tive palestras que eu fui preparado para falar sobre um determinado assunto A. Eu cheguei antes, e conforme vem entrando as pessoas, eu vou pedindo, o que tu quer ouvir? O que tu quer ouvir? E de repente eu percebo que os 10 primeiros que entraram, eles querem ouvir coisas completamente diferentes daquilo que eu ia falar, né? E de repente, quando eu assumo o tal do palco, ou assumo o microfone, quando eu começo a falar, eu falo o que eles queriam ouvir. Eu não vou falar o que eu tinha preparado, porque eles querem outra coisa. Na verdade, eu vou falar sobre o que eu preparei, mas vou incrementar, eu vou mudar, eu vou ampliar para coisas que faz sentido para eles, que vai ajudar mais eles. E aí tá a riqueza da conexão, né? Porque quem somos nós? Claro que a gente estuda, a gente, né? Como eu falo, às vezes, ali Levas, a gente estuda comportamento humano, a gente trabalha a questão das relações humanas, mas cada pessoa, dentro da sua individualidade, da sua particularidade, tem tempos diferentes, tem recepções, entregas, dores, crenças diferentes. Então,
Que rica, né, essa contribuição, essa fala que tu trouxe. Inclusive, a gente esteve falando sobre isso em reuniões de bastidores na semana, né, Canei? O quanto a gente, num papel de instrutor, de facilitador, a gente precisa se posicionar a partir da prática da escuta. Né? O alinhamento entre aquilo que, na nossa verdade absoluta, seria uma contribuição, mas o quanto o outro lado está demandando realmente de uma contribuição mais específica. E aí eu canei até nessa conversa de bastidores, de estrutura de trabalho, trouxe uma particularidade tua que eu valido muito também, do quanto existe sim o método do processo, da instrução, da caixinha, né, do pacote, da receita de bolo pronta, onde a gente vai, a gente entrega, e sim, ele vai gerar um bolo. Mas não necessariamente quem tá do outro lado para consumir um bolo quer aquele bolo que é de chocolate, né? Ou as expectativas mudam o tempo todo. E aí o Canei trouxe essa fala até ele disse, Karine, o que me preocupa um pouco é que pode ser que realizando a mesma palestra para a turma A ou B, eu entregue conteúdos distintos. Depende, né? da pergunta, depende de como se envolvem as pessoas, depende do É o rapport que se cria, né? O rapport, vamos lá. É química, é olhar, às vezes não é nem fala, né? Eu costumo contar uma história. Eu teve um semestre na faculdade que eu disse, olha, vou botar como objetivo, não vou voltar de ônibus, eu vou voltar de carona. Então eu saía da Universidade de Caxias do Sul, pegava carona até o centro, corria até o Senac ali na saída, pegava outra carona para vir a Farroupilha. E eu fiz isso durante o semestre todo. Teve uma que o cara me entregou, ele me deu carona lá fora e me largou bem no centro da cidade, bem na frente da Casa de Cultura ali em Caxias, é a Carlos Drummond de Andrade, eu acho que é. Bom, a Casa de Cultura de Caxias. E eu tinha duas opções. Correr até a saída e pegar outra carona para vir para casa ou assistir uma peça de teatro que faltava 5 minutos para começar, chamava Naneto Pipeta. Eu disse, vou assistir uma peça de teatro e pego o ônibus depois. Entrei e assisti a peça de teatro. Eu adorei tanto aquela peça que eu fui para casa e convenci toda a minha família a ir assistir. E eu me recordo assim que a gente lotou 2 carros, pai, mãe, filho, filha, esposa, a gente levou até o cachorro e fomos assistir a peça. Então eu assisti durante a semana e reprisei ela no sábado com toda a minha família. E eu estou assistindo a peça e ela é diferente. Como é que pode? Os atores treinaram anos, às vezes eles treinam para poder encenar aquela peça. Os diálogos são todos muito concatenados, só que a peça está diferente. E eu estou tentando entender por que a peça está diferente daquela que eu assisti na quarta-feira. E daí eu percebi que o meu momento emocional era diferente, que o momento emocional do ator que está lá fazendo a peça é diferente hoje do que quarta-feira passada, que a pessoa que está contracenando com ele está num momento emocional diferente, que toda a minha família que está lá está num momento emocional diferente e a peça foi completamente diferente a do sábado para da quarta-feira. E daí, essa é uma magia. E assim, ó, isso não precisa nem ser teatro. Você pega um filme, você assiste o filme 2 vezes. Na primeira tu tem uma percepção. Na segunda vez que tu assiste a mesma película, é gravada, é cópia. E você tem outra percepção, né? Porque o teu momento, daí não tem nada a ver com os atores. Você que está assistindo está num outro momento emocional assistindo. Então, essa magia que eu percebi no teatro, eu tenho certeza também que a gente leva para os treinamentos que a gente faz. Uma vez eu estava dando um treinamento e eu olhei para um cara e disse, mas eu te conheço. Aí dizer ele, sim, do curso? Não, eu disse, não é do curso. Eu te conheço de um outro lugar, tua fisionomia me é familiar. Sim, dizer ele, do curso? Não, dizer, não é desse curso. Dizer ele, não, do outro. Dizer, tu está fazendo o curso pela 2ª vez? Dizer ele, não, eu estou fazendo pela 3ª vez. Eu disse, o mesmo curso? Sim, o mesmo curso. Eu disse, qual é a moral de fazer 3 vezes o mesmo curso? Dizer ele que eu fiz o primeiro, foi muito bom. Aí eu resolvi fazer de novo, foi completamente diferente. E daí eu resolvi fazer pela 3ª vez. Eu estou fazendo ele pela 3ª vez e ele está completamente diferente dos outros 2.
e todos eles magníficos. E para te ter uma ideia se eu gostei, quer ver? Olhou para trás e disse, levanta a mão, quem eu convidei? 10 pessoas levantaram a mão, tinham sido convidadas por ele. Ele assistiu e ele convidou 10 pessoas para estarem lá. E essa é a grande magia da brincadeira. É você nunca ser igual, de você ter sempre um repertório que acrescente alguma coisa. E como eu disse, dar treinamentos para mim, dependendo da pergunta que vem, dependendo do jeito, dependendo de como o público reage, ele vai ser diferente, né? Porque o Sérgio está num momento emocional diferente, porque as pessoas estão num momento emocional diferente, e porque talvez eu tenha falado com 2 ou 3 pessoas que estão no público e que me disseram que querem ouvir uma coisa diferente. Eu vou responder aquelas 3 pensando que estou respondendo para todo mundo. Mas essa é a grande magia e a grande coisa. Eu me recordo que quando eu era novinho, eu trabalhava numa empresa, a maioria não deve ouvir falar, mas assim, chamava Manufatura de Louças Pérola, fazia pratos aqui, ficava lá onde é que hoje é a rodoviária, tinha uma fábrica de louças lá. Nós fazíamos louças. Fazer prato. Tentem imaginar pratos e xícaras feitos de louça, porcelana, que vem da argila. Então, você tem uma criança de 9 anos trabalhando no meio do barro, porque a argila é barro e água. E você molda e faz. O serviço é bastante pesado e bem complicado. E bastante sujo também. Mas eu fazia pires, que são os pratinhos menores, e a gente se virava legal nisso, ajudava meu pai na renda com 9 anos. Meus cadernos eram um lixo. Porque tu imagina, eu ia com os cadernos para trabalhar, para poder estudar. Então, eu botava o meu caderninho lá na frente do meu painel de trabalho, respingando barro para tudo quanto é lado. Eu estou com as mãos todas cheias de barro. Eu limpo o dedo para poder passar a folha, mesmo assim fica digital de argila no meu caderno, né? Isso é duro, é difícil? Eu acho que não, porque na verdade, mesmo com tudo isso, eu era o melhor aluno da turma. Eu sempre tirei notas muito boas, né? Um belo dia, meu pai trabalhou durante 25 anos nessa empresa aí de fazendo louças e trabalhando com barro. Aí abriu uma empresa nova em Farroupilha, ele foi fazer o teste e ele foi aprovado. Ele era operador de injetora de uma empresa pequenininha, chamada Grendene S.A. Né? Estava começando, ele foi um dos primeiros operadores de injetora de lá. Ele, depois de 25 anos, ele saiu e ele ia ganhar quase o dobro numa empresa nova. Como a empresa que ele trabalhava não valorizava ele, né? Ele foi trabalhar no 3º turno da Grendene. Na época nem faziam, acho que faziam só aranhazinha e alguma coisa de palha para garrafão. Mas a empresa, a fábrica de louça, veio o diretor e o gerente vieram lá em casa num fim de semana. E daí eles foram para a sala, conversaram com meu pai, eu, meu irmão e minha mãe na cozinha esperando para saber o que estava acontecendo. E daí quando eles foram embora, meu pai reúne nós e com todo orgulho, tentem imaginar assim, o orgulho do meu pai. Quando ele saiu, ele ganhou um relógio de ouro, ele ganhou uma placa pelos serviços prestados, né? Eles vieram pedir para ele voltar, né? Mas eu devia ter uns 12 anos na época, né? É claro que ele não vai voltar, né? Imagina, ele começou numa empresa nova, operador de injetora, ele vai ganhar o dobro. Eu disse, o senhor não vai voltar para aquela porcaria, né, pai? E ele disse, sim, vou voltar, né? Eu disse, não acredito. Eu disse, o senhor vai largar do emprego? Não, não vou. Eu vou trabalhar das 11 às 6 da manhã no 3º turno da Grendene. Vou ir para casa às 6, vou dormir até meio-dia, almoço, vou trabalhar de tarde da 1 às 6 da tarde, né? E venho para casa para jantar, durmo até às 11 e iria fazer, na verdade, o 3º turno da Grendene e o turno da tarde nessa fábrica de louça, porque tinha um negócio lá que só ele sabia fazer.
Eu disse, mas que droga, né? Como é que pode voltar para esse negócio? Mas ele deve ter pedido um baita de um salário, né? Já que acham que ele vale tanto assim, né? Eu disse, e quanto o senhor pediu de salário? Deve ter pedido o dobro, o triplo, né? A mesma coisa. Como assim a mesma coisa? O mesmo salário. Eu pensei, mas que droga, como assim? Né? Como meu pai é burro assim? Aí eu pensei, lógico, boca aberta, tu que é novo e não sabe. Ele vai pedir o mesmo salário do dia todo para trabalhar só de tarde. É lógico, tá. É assim, ó, meu pai não é burro, meu pai vai fazer isso, né? Aí, então o senhor vai trabalhar só de tarde e vai ganhar o salário do dia todo. Não, você não entendeu. Eu vou trabalhar de tarde e vou ganhar o salário da parte da tarde, metade do salário. Eu não acreditei. Eu disse, como é que pode um pai tão burro e tão assim? Eu juro para vocês que eu não acreditei. Tentem imaginar a decepção de uma criança de 12 anos olhando para o pai, né, que está todo orgulhoso porque estão convidando ele para voltar, e eu dizendo para ele assim, e desculpem, eu vou usar o jeito como nós conversamos na época. Eu disse, eu não acredito, pai. Eu não acredito que o senhor vai voltar para aquela merda para ganhar aquela porcaria de salário. Eu vou dizer para vocês que meu pai mudou de cor. O orgulho dele baixou, ele ficou branco, ficou pálido. Eu imagino que ele deva ter imaginado toda a minha decepção. Ele ficou um tempo sem falar, ficou me olhando. E daí a pouco ele deu uma respirada funda e disse assim, escuta aqui, seu gurizinho de merda. Aquele lugar que tu disse que é uma porcaria, que paga uma merda de salário, pagou a tua comida por 25 anos, a casa onde tu mora por 25 anos, toda a roupa que tu comprou saiu de lá, toda a tua educação saiu de lá. Deixa eu te dizer uma coisa, gurizinho de merda, né? Filho meu, nunca diz que o lugar onde trabalha é uma porcaria e que o salário que ganha é uma merda. Parou de falar, virou as costas e foi embora. Eu fiquei mudo. Eu fiquei sem falar com meu pai umas 2 semanas, né? Ah, Sérgio, tu ficou bravo com a mijada que tu levou? Não, eu tinha 12 anos e eu tinha uma coisa chamada vergonha na cara. Eu tinha vergonha de pedir desculpas para o meu pai, né? E 2 semanas depois eu consegui criar coragem e pedir desculpas. E é uma historinha que eu tinha 12 anos, tá? Até hoje, nunca mais eu disse que o lugar onde eu trabalhava era uma porcaria ou que o salário que eu ganhava era uma merda, porque filho do meu pai não diz isso. E eu sou muito filho do meu pai. Eu nunca mais disse isso. Então, são coisas, histórias que acontecem que você começa a valorizar aquilo que você tem, aquilo que você conquista, aquilo que você... Então, o orgulho do meu pai em ser chamado de volta, porque ele era importante, porque ele fazia diferença naquela empresa, né? É uma coisa ímpar. Ímpar. Eu, com 7 anos, meu pai tinha um Cinca e ele gostava de ele consertar. Ele estava consertando e acho que uma vela não funcionou. E daí nós morávamos no bairro Pio Décimo e ele disse assim, ó, Sérgio, vai lá nos Boneto, não sei se ainda tem lá as autopeças Boneto, vai lá e pega uma vela, né? Pega uma vela para mim. Ele me deu o modelo, é só ir lá nos Boneto pegar uma vela. Eu fui até o tal dos Boneto e pedi, vocês têm essa vela? Tem. O senhor lá foi lá dentro, pegou a vela, me trouxe ela de volta, eu peguei a vela, virei as costas e estou saindo da porta. E o cara disse assim, ô, gurizinho ladrão, né? E o dinheiro para pagar a vela? Que dinheiro, cara pálida, meu pai não me deu dinheiro para pagar a vela, né? E daí dizer assim, tem que pagar o que a gente compra, né? E daí eu não sabia o que fazer, eu tenho 7 anos, eu tenho uma vela na mão e eu não sei como é que se paga uma vela. Aí ele viu que eu estava todo perdido, ele disse assim,
Tu é filho de quem? Eu sou filho do Luiz Neri Canei. Ah, tu é filho do Neri? Então tá, pode ir. Depois teu pai acerta comigo. Vocês não têm ideia do orgulho que aquela criança teve, dos bonetos até a casa do pai dele, sabendo que o pai dele tinha uma coisa chamada crédito, sabe? Que as pessoas acreditavam que um nome era importante e que ele pagaria a conta no dia seguinte. Gente, eu tenho 7 anos, né? Eu tenho 7 anos e estou aprendendo a importância de se ter crédito, de se ter um nome que as pessoas digam: ah, é pro Sérgio? Ah, pode dar a pecinha para ele. Depois ele diz que vem pagar, ele vai vir pagar, né? Então, sim, são histórias que nem eu disse, com 7 anos era só uma brincadeira, era só um orgulho de pai, que hoje interfere no jeito como eu conduzo a minha vida, né? O exemplo, o modelo, aquelas coisas, e que tá tão difícil de encontrar essas coisinhas, né? Porque de vez em quando a gente acha que a educação toda deve ser dada pela escola e não em casa como exemplo ou como modelo. Eu uma vez falando com a minha terapeuta, que eu faço terapia, eu dizendo para ela: bah, meu sonho é dar a educação metade da educação que meu pai me deu. Ela me olhou, ela me disse assim: tu é que nem o teu pai? Eu disse: eu sou exatamente que nem meu pai. Então não precisa te preocupar. Ele vai ter a mesma educação, porque exemplo é uma coisa que fica. E eu acredito muito nisso. Com certeza. Exemplos. E com certeza tu retrata isso através dessas histórias, Canei. E tenho certeza que todo mundo que teve aqui a oportunidade de estar acompanhando aí um pouco do que o Canei trouxe de vida, 7 anos, 12 anos, né, até essa pessoa que está aqui hoje ainda, né, compartilhando da missão, do amor, profissão, vida pessoal, se conectou com isso. Como eu disse, é um contador de histórias, mas olha quanta mensagem tem em cada história, né? A gente teve recentemente aqui o Leandro Perger também contando e trouxe essa exata fala da Bíblia. Né? Exatamente essa fala da Bíblia, né? Dos grupos que se reúnem, que entendem o que tá comunicando lá. Porque às vezes tu lê por ler, tu não extrai, mas o quanto daquilo a gente continua vendo gerações e gerações e gerações e gerações. Interpretar e a lição que principalmente assimilar as mensagens. Né? Exatamente. Canei, quero te agradecer muito. Passou muito rápido. A gente disse, né? Vai passar rápido. Mas te agradecer imensamente por ter vindo ter essa fala com a gente. Com certeza, em alguma parte o pessoal se conectou, se não em toda a fala, alguma coisa sempre faz sentido. E deixar o convite, tá? Agradecer em nome da TV Cidade, em nome do programa, em meu nome. E deixar o convite que a gente tenha mais e mais oportunidades de estar ouvindo dessas histórias de vida e levando pro coração essas mensagens. Deixar só uma mensagenzinha Por final? favor, com certeza. Eu gostaria que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, começasse a prestar atenção no que acontece com a gente, sabe? Às vezes é interpretar ou entender alguns movimentos que vamos chamar de universo, né? Ele começa a te apresentar coisas e te diz qual é a direção, qual é o caminho que você deve seguir e que faz todo sentido em termos de vida, de missão. A vida te dá vários sinais. Presta atenção e vai atrás deles, porque, sabe, a grande magia de se ser feliz é fazer o que a gente gosta, e o que a gente gosta é o que a nossa percepção, ela grita pra gente assim, ó, faça isso, é isso que vai te deixar feliz ajudando os outros. É basicamente isso como mensagem final. Então tá bem, gente, vamos prestar atenção nessa mensagem e fazer jus a isso mesmo, né? Ligar um radar, prestar atenção, às vezes não é na hora, né? Mas sempre fica ali uma mensagem pra gente... tempo depois. Exatamente. Então tá, reforça a nossa gratidão, volte sempre. Obrigado você. Então tá bom, gente, muito obrigada, um beijo e até a próxima.